O tema que me foi concedido são as exclusões da base de cálculo do Simples, considerando a Lei Complementar 123, mas que, na verdade, quando nós focamos no artigo 18, parágrafo 4º-A, nós vamos, na verdade, focar na Lei Complementar 147, que foi promulgada agora, no dia 7 de agosto de 2014. Então, na verdade, o que nós vamos falar um pouco são essas alterações que foram introduzidas pela Lei Complementar 147, que foi um momento muito importante do ponto de vista do Palácio do Planalto, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, onde se fez todo um evento de sancionamento dessa lei, onde várias pessoas estiveram presentes e a presidenta fez um discurso muito importante com relação à introdução dessa lei no Senado Jurídico. Eu queria começar falando com vocês que eu também tive muita satisfação, embora no primeiro momento parecesse que esse era um tema difícil, que era assim, complicado de saber e de levantar os dados, mas eu fiquei muito feliz, porque nós costumamos muito conversar sobre as grandes empresas, os grandes contribuintes, e uma certa vez eu participei de um evento na Receita Federal, onde o princípio da eficiência era levado à sua máxima aplicação, onde os grandes contribuintes respondiam por 70% da arrecadação, então todo o foco devia ser feito e ser considerando quem, na verdade, trazia receita para os cofres públicos. Mas eu, como uma professora de Direito Tributário, pensava, mas será isso correto? A tributação, eu até concordo que o princípio da eficiência deve ser aplicado, mas será que nós não devamos ter uma política tributária que também contemple a micro e pequena empresa, pessoa física? Será que seria correto que essas pessoas se sentissem em algum momento à margem desse processo? E quando elas se sentem à margem, elas não se sentem cidadãs, elas não se sentem fazendo parte dessa sociedade, elas não se sentem incluídas. Então, eu achava que era muito importante que nós tivéssemos um olhar voltado para a micro e pequena empresa, e hoje os microempreendedores individuais assumiram muita importância a partir de 2006, a partir de 2014. Então, eu fiquei feliz porque chegou o momento de nós discutirmos e, de alguma forma, propormos essa inclusão dos pequenos, que, na verdade, contribuem com a economia em alguma medida. Eu fiz um levantamento e comecei com uma brincadeira, sou pequena, mas não sou pedaço, porque as microempresas e empresas de pequeno porte, elas respondem por 97% das empresas existentes. Nesse evento que eu falei com vocês, onde a presidenta ela faz um discurso quando ela sanciona a Lei Complementar 147, o ministro secretário Afif Domingues, que é o responsável pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa, ele fez um levantamento onde ele afirma que 97% das empresas existentes no Brasil são micro e pequenas empresas. E elas respondem por aproximadamente 30% da arrecadação federal. Então, vocês podem ver que os dados que a Receita divulga não estão errados. Na verdade, 3% das empresas fazem com que 70% da arrecadação seja obtida. O ministro diz que são 9 milhões de CNPJs. Esse número chega a ser um pouco assustador, 9 milhões de CNPJs, e isso nos dá assim, um certo indício que talvez tenhamos algumas empresas laranjas, inativas, nessa conta desses 9 milhões de CNPJs. E elas respondem por 20% do PIB nacional. Um dado que é um dado brasileiro, que não é uma situação que prevalece nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, as micro e pequenas empresas contribuem com 50% do PIB, e em alguns países até com mais do que isso. A Itália, por exemplo, tem uma economia fundada na micro e pequena empresa, em organizações empresariais familiares. Então, o Brasil, as micro e pequenas empresas, elas representam só 20% do PIB. E quando eu brinco que elas são pequenas, mas não são pedaços, elas contribuem para o combate à pobreza, que é uma questão muito importante hoje. Elas trazem para a formalidade aquelas empresas que são informais,
e eu acho que isso dá acesso a elas uma série de benefícios previdenciários, de natureza assistencial, que são muito importantes, que dá uma certa segurança para o cidadão e ele se sente de alguma forma amparado pelo Estado. E traz algo que é muito importante para o Brasil, que é essa interiorização do desenvolvimento. As grandes empresas, elas estão concentradas nos grandes centros urbanos ou em regiões que têm uma infraestrutura adequada para escoamento dos seus produtos. Só que nós temos um país de dimensão continental, temos um número de municípios muito grande, então a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela tem um papel muito importante no sentido de trazer o desenvolvimento para essas regiões que não são interessantes para as grandes empresas. E para mim, eu tenho um certo apreço pelo esse sistema do Simples, em virtude disso que eu chamo de tributação compartilhada. O Simples Nacional, a partir da Lei Complementar 123, ele faz uma gestão tributária compartilhada com estados e municípios, e isso, considerando o nosso sistema federativo, é um grande avanço. Eu, sinceramente, divido aqui com vocês uma angústia. Eu não sei, eu ainda não estou convencida, mas também não tenho uma posição muito fechada sobre isso, de que o fato de os municípios terem competência tributária, que isso é o que resguarda o federalismo. Eu acho que isso é muito importante nos grandes municípios. Nos 300 maiores municípios, de fato, a competência tributária outorga receitas e dá a eles uma certa importância na federação. Mas nos 5 mil e tantos que não tem uma arrecadação contumaz, uma arrecadação significativa, eu tenho minhas dúvidas que isso aconteça, embora hoje, com a lei de responsabilidade fiscal, todos tenham instituído o ISS, em alguma medida isso aumenta a arrecadação. Mas eu acho que a nossa federação é pouco amadurecida, nós não temos confiança nas nossas instituições e os municípios vivem, de fato, de pires na mão, os pequenos municípios esperando repasse. Então, eu acho que a nossa federação seria muito mais concretizada se nós tivéssemos uma confiança maior nas nossas instituições e que os municípios tivessem a garantia de obtenção do recurso sem nenhuma condição, que infelizmente não é o que acontece hoje. Mas, voltando ao assunto do Simples, é preciso eu fazer uma certa história do Simples e como o Simples funciona, para que vocês possam entender como que é essa exclusão da base de cálculo do Simples e também para a gente ver se essas tabelas e essas alíquotas, se elas são razoáveis ou não. Então, o Simples Nacional, ele foi criado pela Lei Complementar 123 e ele adquiriu esse nome de Simples Nacional porque ele reúne impostos federais, estaduais e municipais. São 6 impostos federais, um imposto estadual, que é o ICMS, e um imposto municipal, que é o ISS. Com a Lei Complementar 147, muitas vezes, se vocês fizerem uma análise, uma pesquisa nos jornais da época, em agosto, a presidenta chegou a afirmar que nós tivemos uma reforma tributária por meio da Lei Complementar 147. Porque a Lei Complementar 147 traz um novo panorama para as microempresas e empresas de pequeno porte. Por 3 motivos. Primeiro, que há uma universalização do Simples. Várias categorias profissionais e econômicas que não poderiam optar pelo Simples passaram a poder optar a partir de agosto de 2014, mas essa opção vai valer para 1º de janeiro de 2015. Então, essa universalização, com quase todas as categorias, as atividades podendo aderir ao Simples, principalmente os prestadores de serviço e os advogados, que é considerado uma vitória da OAB nesse sentido de que os advogados podem optar pelo Simples. Assim como fisioterapeutas, contadores e uma outra categoria que a presidenta pensou em vetar, mas que no fim ela começa o discurso falando que ela não vetou essas categorias e que o Simples seria universalizado. Uma outra questão importante é que nós vamos ver o Simples mistura coisas complexas e para mim não tem nada tão complexo como uma coisa chamada substituição tributária do ICMS. Então, uma vez
que o Simples abarca o ICMS, tem que resolver como a questão da substituição tributária vai se adequar a essa questão do Simples. Então, existiu uma diminuição por meio dessa segregação de receitas que nós vamos ver, dos impactos negativos da substituição tributária dentro da sistemática do Simples. E também, o ministro Afif Domingues, ele ressalta a importância do cadastro único, que isso eu acho que é uma coisa muito inteligente mesmo, essa possibilidade de ter um cadastro único federal, estadual e municipal. E dentro desse cadastro único, existe a possibilidade, que é uma possibilidade muito requerida pela sociedade, pelas empresas, que é a possibilidade de se dar baixa, porque para se diminuir o tempo de abertura e de baixa. E hoje as microempresas e empresas de pequeno porte podem ser baixadas, ainda que elas tenham débitos fiscais. Mas, nesse momento, o sócio tem que assumir pessoalmente a dívida da empresa. E aí, como que o Simples funciona e por que ele é considerado simples? E eu quis começar a explicar essas exclusões, como que o Simples funciona, considerando essa receita bruta, porque quando fala assim, exclusão da base de cálculo do Simples, a ideia que se tem é que esses valores vão poder ser abatidos da base de cálculo do Simples e que não vai haver recolhimento sobre isso. O que não é bem assim. Essas exclusões do artigo 18, parágrafo 4º, são exclusões em virtude de situações específicas, que é para reduzir o impacto tanto da substituição tributária, quanto do ISS fixo, quanto da retenção do ISS e quanto das receitas de exportação, uma vez que a Lei Complementar 147 procura estimular as microempresas e empresas de pequeno porte a exportarem, dando a elas um limite extra de R$ 3.600.000 de receita de exportação. Então, não teria sentido fomentar a exportação e, dentro do Simples, fazer com que essas empresas pagassem por essas receitas que são imunes em virtude do que a Constituição estabelece. Então, o Simples incide sobre a receita bruta da empresa, e é por isso que ele é considerado simples, e sobre essa receita bruta, só duas parcelas podem ser excluídas, o que é óbvio: as vendas canceladas, uma vez que elas não existiram, e aqueles descontos que são os descontos incondicionais. Então, da base de cálculo mesmo do Simples, só podem ser excluídas essas duas parcelas. E aí, como que calcula isso? Pega-se a receita bruta e, com essa receita bruta, procura-se qual que é a faixa nas tabelas de incidência do Simples. Nessa hora eu tive muita dificuldade de preparar essa palestra aqui para vocês, porque se eu tinha que falar se a tabela era razoável ou não razoável, eu tinha que mostrar a tabela. Mas não tinha sentido nenhum eu pegar 6 tabelas que tem 20 faixas de receita bruta, com 20 alíquotas diferentes, e trazer aqui para vocês, ia ficar incompreensível. Então, eu fiz uma opção por uma tabela um pouco diferente. Eu fiz uma tabela para contar para vocês que nós temos no Simples 6 tabelas. A tabela 1, essas 6 tabelas, por que tem 6? Cada atividade econômica tem a sua tabela. Então, o comércio tem a tabela 1, a indústria tem a tabela 2, e todas as outras são prestadores de serviços, categorias econômicas relativas aos prestadores de serviço. E aí, vocês vão ver que eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, que os serviços da locação de bens imóveis, corretagem de imóveis, está na tabela 3. Os advogados estão na tabela 4. Os médicos estão na tabela 6. Então, houve uma certa diferenciação das atividades entre as tabelas. E eu coloquei aí para vocês o percentual mínimo e o percentual máximo, considerando as faixas de receita. As faixas de receita são as mesmas em todas as tabelas. A primeira faixa até 180 mil e a última faixa 3.420.000 a 3.600.000. Então, se nós analisando essas tabelas, o que eu poderia falar com vocês? Por que a programação de computadores está na tabela 5 e não está na 6? Faz diferença estar na 5 ou não está na 6?
mais ou menos. Algumas tabelas, elas conseguem manter mais ou menos o mesmo percentual. Era óbvio que os prestadores de serviço iam ser tributados com uma alíquota maior. Isso porque a margem de lucro deles é maior e isso já acontece no lucro presumido. Mas, entre a tabela 6 e a tabela 4, nós vamos ter algumas diferenças significativas. A alíquota mais baixa da tabela 4 é 2% e a alíquota mais baixa da tabela 6 é 16,94%. Tem uma diferença aí. Por que os médicos estão pagando mais do que os advogados? Tem uma diferençazinha que na tabela dos advogados não inclui a contribuição previdenciária patronal, enquanto que na dos médicos, esses 16,93 vão estar incluído a contribuição previdenciária patronal. Olhando as tabelas, eu tenho a sensação, pode até ser um pouco leviano da minha parte, que prevaleceu uma questão um pouco de lobby. Aqueles setores que se organizaram melhor conseguiram se incluir em tabelas que, a princípio, davam uma diferenciação de tributação que pudesse favorecê-los em alguma medida. Tem uma tabela 5, que é uma tabela que existe uma fórmula, que é um cálculo muito complicado, e aí nós vamos ver que o simples já começa a não ser tão simples assim. E aí, como que calcula esse simples? Então eu pego a minha receita bruta, será que é a pessoa mesmo que pega a receita bruta dela, vê em que tabela que ela se enquadra e como que ela faz? Ela preenche um documento, uma declaração, que é obtida por meio dos sites da Receita, dos municípios, que é o programa gerador do documento de arrecadação do Simples. E esse programa gerador de documento de arrecadação do Simples é como se fosse mesmo uma declaração de imposto de renda, onde que os dados são lançados para que se faça a quantificação dos tributos. E nesse lançamento dos dados é que se tem que fazer a segregação de receitas, que é essa segregação de receitas que foi alterada e foi introduzida pela Lei Complementar 147 de 2014. Nesse artigo 18, existem dois tipos de segregação de receita. A do artigo 18, parágrafo 4º, e do artigo 18, parágrafo 4A. A do artigo 18, parágrafo 4º, é segregação de receita considerando a atividade desenvolvida. Então, se nós pensarmos numa farmácia, ela vai segregar a receita da venda de mercadorias e a receita da prestação de serviço, com o objetivo de que, numa determinada fatia, ela pague o imposto considerando a prestação de serviço e na outra fatia, ela paga o imposto considerando a venda de mercadoria e aí nós vamos ter incidência do ICMS. Então, esse é o objetivo do parágrafo 4º. E do parágrafo 4A? Lá no parágrafo 4A, a coisa fica um pouco mais complicada. Eu não vejo outro jeito, senão a gente tentar ler os incisos, mas que, na verdade, esses 5 incisos que fazem parte do artigo 18, parágrafo 4A, são incisos que estão relacionados com o ISS, que é objeto de retenção, estão relacionados com os valores que são sujeitos à substituição tributária e tributação monofásica, e estão relacionados com as receitas de exportação. Esses valores vão estar sujeitos a uma segregação diferente dentro do regime de apuração do Simples. A pergunta que nós podemos nos fazer é o seguinte: vou segregar, mas o Simples vai incidir sobre essas receitas ou não? Então, na verdade, é mais ou menos assim. Com relação a esses valores, principalmente substituição tributária, ISS retido na fonte e receitas de exportação, que são imunes para fins de IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS, então, nesses casos, esses valores vão ser excluídos da base de cálculo para esses impostos. Então, vai segregar essas receitas que já foram sujeitas a ST,
elas vão ser segregadas para fins de cálculo do ICMS. Se o prestador de serviço já teve retenção na fonte de ISS, ele vai segregar essa receita e sobre o ISS, sobre essa receita não vai haver pagamento de ISS. Mas esses valores vão compor a base de cálculo dos outros impostos, de acordo com a situação daquela empresa, daquela micro ou daquela pequena empresa. Duas questões são muito importantes com relação ao ISS e à substituição tributária. No caso do ISS, e aí eu quero ver como que isso vai resolver, porque nós temos um problema de ISS seríssimo com relação ao local de incidência do ISS. Então, talvez o simples seja um jeito de corrigir a jurisprudência do STJ, porque com o simples as regras vão ter que ficar um pouco mais claras no que tange à incidência do ISS no local da efetiva prestação ou no local do estabelecimento prestador. De acordo com a lei do simples, só pode haver retenção de ISS se o imposto, de acordo com a lei complementar 116, é devido no local da efetiva prestação. E aí, o município que determinar a retenção vai utilizar a alíquota de ISS do simples e não a alíquota de ISS da sua lei interna, da sua legislação interna. De acordo com a lei complementar 147, se o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, não pode haver retenção do ISS. E essa receita vai ter que ser informada como receita sujeita à incidência do ISS pelo simples. Se o município for daqueles que estabelece retenção na fonte em qualquer caso, esses contribuintes vão ser bitributados, porque pelo programa de arrecadação do simples não existe essa possibilidade. A lei 147 é expressa nesse sentido. Com relação à substituição tributária, a micro e pequena empresa pode ser tanto a substituta quanto a substituída. É óbvio que microempresa substituto tributário é quase que inconcebível. A substituição está concentrada nas grandes indústrias para poder determinar uma praticidade na arrecadação do ICMS. Então, se a microempresa, a empresa de pequeno porte, é substituída, significa, por exemplo, no caso dos medicamentos, que é uma hipótese comum de substituição tributária, quando a drogaria Araújo vende um medicamento aqui, embora ela não seja microempresa nem empresa de pequeno porte, mas como o mercado está dominado, vamos adotá-la como exemplo. Então, vamos supor que ela fosse uma empresa de pequeno porte. Como naquela receita de venda do medicamento já houve tributação por meio da substituição, ela vai declarar isso como receita sujeita à substituição tributária. Esse valor vai ser excluído da base de cálculo do ICMS simples e vai compor a base de cálculo dos outros impostos. A pergunta: são razoáveis essas tabelas, essas alíquotas? Vocês estão achando que isso é razoável? Então, eu acho que nós tivemos uma palestra brilhante do Humberto Ávila aqui no nosso primeiro dia. Ele talvez seja uma das pessoas que mais tem estudado o princípio da razoabilidade. E ele fala que é muito difícil que a gente faça um juízo de razoabilidade do ponto de vista abstrato. Se a gente olhar as tabelas, as alíquotas, pode tudo parecer muito razoável, que esteja muito correto, é uma política de simplificação de recolhimento de imposto na microempresa e na empresa de pequeno porte, mas ele acha que a gente tem que fazer um juízo entre o critério que a gente adotou e qual que foi a medida adotada. Então, se nós considerarmos a medida adotada, que é o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, e o critério que foi adotado, que é uma tabela com 20 alíquotas, considerando a faixa de receita, do ponto de vista abstrato, a conclusão é que sim, é razoável, não tem como pensar que isso não seja. Mas existe uma equivalência, existe uma congruência entre medida adotada e critério? Isso só o caso concreto pode responder. Isso só
só o caso concreto vai revelar. E aí surge essa questão, se o simples é vantajoso ou não é vantajoso. E essa resposta, se é vantagem ou não, tem que fazer conta. Tem que comparar com o lucro real e o lucro presumido e ver se nessa comparação, se vale ou não vale a pena aderir ao simples. Hoje existem vários softwares contábeis que fazem isso automaticamente para os contribuintes. Os contadores estão super equipados dessas ferramentas. Mas eu queria ponderar algumas questões com vocês. No caso do comércio e indústria, óbvio, quanto mais a receita aumenta, diminui os benefícios. Mas alguns contribuintes, e tem um setor que é o setor da moda, por exemplo, que são extremamente penalizados pelo simples, pela forma como a cadeia de venda e produção se estrutura. Com relação ao ICMS, existem casos em que os contribuintes fazem a conta e o simples se mostra mais vantajoso. Aí ele opta pelo simples. Mas na hora que ele faz a opção, ele não pode considerar só a carga tributária com base na receita bruta. Com relação ao ICMS, ele tem que considerar que, se ele adquire mercadoria de outro estado, ele vai ter que recolher o diferencial de alíquota separado. Então, o diferencial de alíquota não vai compor a base de cálculo do simples. Ele não tem crédito. Então, quem está no simples não faz débito e crédito ICMS. E se ele vende para uma empresa que tem tributação normal, ICMS normal, ele dá para o adquirente um crédito. Mas esse crédito é muito baixo. 4,95 é o máximo que ele pode gerar de crédito para o adquirente. Então, ele pode passar a ser preterido dentro do nicho de mercado dele, porque quando ele vende, ele dá um crédito pequeno para o adquirente. No caso do IPI, não aproveita e nem concede crédito. No caso do ISS, tem que verificar o recolhimento fixo, se vai valer a pena ou não. O caso dos advogados, embora o STJ tenha engrossado cada vez mais as possibilidades que os profissionais possam fazer opção pelo recolhimento fixo. E a grande vantagem é a folha de pagamento, é a contribuição previdenciária patronal. Quanto maior for a folha, maior o benefício do simples. Eu tenho que finalizar, eu já recebi meus bilhetes. Na época que o simples, que a Lei Complementar 147 foi sancionada, o Valor Econômico fez um evento com vários setores da economia e nessas reportagens, duas manifestações me chamaram muita atenção. Essa desse Caíto Maia, que é o CEO da Chili Beans, que é uma franquia de óculos, onde ele trabalha, os franqueados são microempresas, empresas de pequeno porte, e ele relatou que de uma faixa para outra o imposto salta de 8% para 25%, e que ele acredita que através do simples não exista uma política para o desenvolvimento. Ou seja, as empresas preferem ficar pequenas para elas não mudarem de faixa porque há um salto na tributação e que isso não é uma política tributária que está condizente com o desenvolvimento econômico. Então essa é uma questão a ser considerada. Outra questão que também me chamou a atenção, que é essa questão do setor da moda, que é uma manifestação desse Paulo Borges, que é o CEO dessa empresa Luminosidade, que é quem organiza o São Paulo Fashion Week, e ele relata que no caso do setor da moda, o simples vai importar em uma cumulatividade muito grande e que termina até aumentando a tributação. No caso da moda, isso acontece mesmo, porque as empresas, vamos dizer assim, as grandes marcas, não são elas que confeccionam os produtos. Elas adquirem produtos através de microempresas, empresas de pequeno porte, que são chamadas de facções. Então, essas facções, elas que confeccionam as roupas, elas colocam as marcas, as etiquetas das grandes empresas e vendem para essas empresas maiores. Nessa hora, o resíduo de cumulatividade vai
acumulando no custo e vai fazer com que o custo fique majorado sim. E aí eu gostaria de apresentar as minhas conclusões no seguinte sentido. Quando falo em simples, me dá um aperto no coração, porque eu tenho medo de, por meio do simples, a gente criar um imposto único no Brasil. Isso pode ser até bonito de se falar, mas isso é contrário assim, a tudo que um tributarista aprende como deve ser correto. Então, embora a simplificação seja um objetivo a ser alcançado, e a simplificação ela representa uma racionalização do sistema, e nós temos sempre que buscar essa racionalização do sistema, mas mais do que isso, nós temos que ter uma política de tributação que faça uma análise dos dados no longo prazo, que veja o que aquela medida que aquela medida adotada gerou de benefício nos últimos 20 anos, para que a gente possa acertar o passo e ver se de fato aquela medida adotada está contribuindo para a redução da pobreza, para a diminuição da desigualdade e para construir um cenário de desenvolvimento econômico. Então, é com esse objetivo que eu termino, acreditando que o simples é um avanço, sim, mas que nós temos sempre que estar atentos a esses problemas que ele causa e que de simples ele não tem nada, e que talvez eu não estou convicta que tributação seja uma coisa simples, embora seja um objetivo a ser alcançado, mas que ele possa um dia concretizar esses objetivos de construir uma federação amadurecida e de contribuir para a melhoria de vida das pessoas e do país. Muito obrigada.